Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Essa semana nós te falamos de mulher e autocuidado no pós-parto. Nós sabemos que ele é um momento um bocado complicado para algumas mulheres e de grande sensibilidade e de grandes mudanças também. Então, por isso, eu quis trazer, na sequência deste programa que nós temos feito sobre mulher e autocuidado, essa questão do pós-parto. E para falar-nos sobre essa questão, nós temos a docente Cíntia Lopes, docente da Universidade de Cabo Verde, para bem falar-nos um bocadinho sobre este assunto que te envolveu o pós-parto. Mas, antes de mais, eu queria agradecer, né, Cíntia, por estar ali e ter aceito esse convite e para bem falar-nos dessa área tão sensível, né? Muito obrigada também pelo convite. É uma honra estar ali no programa. E nós também começamos a falar de saúde, autocuidado, né, da mulher no pós-parto. E nós sabemos que ele é um tema bastante delicado. Só quem passar por ele, né, Cíntia? Só quem foi bem é que você pode dizer assim, ok, a mim entender o que é que os outros estão a falar quando eu estou a falar de sensibilidade, né? Exato. E ele é um momento bastante delicado, se não está a falar, e não pode considerar um momento tão vulnerável daquela mulher, até um daqueles mais vulneráveis daquela mulher está a passar. Visto que ele está naquela fase de transição, que ele sai daquela gravidez para ser mãe, e ele tem alguém, ele tem um ser para começar a cuidar dele, um ser inofensivo que ela tem que dar conta de recorte. Então, ele está a trazer várias mudanças a níveis psicológicos naquele mãe, naquele processo de transição. Mas se não está a falar, é que o puerpério ou pós-parto, ele é um período que decorre desde o nascimento daquele bebê até aproximadamente 6 semanas após aquele nascimento daquela criança. Ele é um período onde que a mulher está a passar por várias mudanças, tanto mudanças psicológicas como mudanças físicas, para seu corpo poder retornar àquele processo, àquele corpo como ele era antes daquela gravidez. Então, e também para preparar aquela mãe para aquele processo da amamentação. Então, lá que ele te exige cuidados. E, às vezes, naquele momento lá, tudo familiares, que a mãe está focado, sem atenção naquele bebê. E ele acaba por esquecer dele mesmo. E que lá acabou de ser. Para modo de quem cuida, também merece ser cuidado, e ele precisa de ser cuidado para poder dar melhor resposta naquela atenção àquele bebê que ele está a prestar também. Porque senão já está a ficar um bocadinho mais complicado. Se bobo que te sentir direito, de maneira que é possível, vou cuidar de um bebê. Então, não tem que estar direito, mas nós, para não poder, começa a cuidar daquele bebê. Eu muito acreditar que pessoas que podem estar a passar por essa fase de um pós-parto, assim, muito recente, deixam-te a dizer, mas o que é que as duas lá te falam? Quer dizer, nunca tem tempo, nem para dormir, agora eu estou cuidado, acho que está bom. Bem, é preciso, é importante a mulher entender que lá realmente o tempo é curto, porque não tem tarefas associadas, né, com cuidar do bebê, mas não tem que arranjar nos meios, não tem que arranjar alguma forma de olhar para nós. Sim, para não cuidar de nós pessoas. E quando eu te falar de autocuidado, ele te envolve tanto higiene pessoal, ele te envolve aquele sono, alimentação, prática de exercícios físicos e entre outros. Próprio cuidado da autoimagem da mulher para se sentir mais bonita, para se sentir mais empoderada naquele momento. Então, não trazer alguns pontinhos para bem falamos ali, que nomeadamente não poder começar a falar um bocadinho sobre higiene. Higiene corporal ou higiene principalmente de que áreas que está mais sensível, que as áreas íntimas, que é a região perineal, que não pode dizer que é vagina e ânus, e também mama, e que cicatrizes daquele ferida, se a parte for por cesariana, aquela cicatriz daquele ferida, e também aquela cicatriz na região perineal. Caso tiver algum ponto, né? Se aquela mulher tiver algum ponto na períneo. E então, às vezes, na nossa sociedade, nós temos vários mitos relacionados a isso. Que a mulher, no pós-parto, que pode tomar banho, que pode fazer aquela higiene. Então, que pode lavar cabelo. Exato. E aqueles banhos de assento, que está sentar naqueles bacia de água. Então, nós também tentamos desmistificar isso um bocadinho, para modo e cair bem assim. Entrando na higiene do períneo, da vagina, a mulher pode continuar a fazer essa higiene normalmente, sim, ela estava a fazer ele antes de parto. Lá
às vezes, é que os produtos que ele está a usar, que não tem que ter atenção, nunca pode utilizar qualquer produto para fazer nos higiene vaginal, não tem que utilizar um produto que seja neutro, um sabão neutro, água, sabão, e aquele sabão tem que ser neutro, para que muda aquele pH de nós vagina. Para modo de quando aquele pH de vagina está muda, não fica susceptível ou mais propício para apanhar uma infecção. E naquele momento de lá, nós nunca queremos infecção, né? Então, não tem que prevenir sempre que ela. E desculpa-me interromper, Cíntia, porque tem pessoas que assim, é 880, botou que as pessoas, quando eu te falar desde antes de gravidez, na gravidez e na pós-parto, de uma forma geral, botou que a mulher que te lava demais, que te lava, está constantemente lava, hora a hora já lava, e que ela também tem esse problema associado, que é melhor não te ali bem claro, e não tem que te lavar de menos. Então, como fazer essa higiene? Aquela higiene, mau contato falar antes, não deve fazer normalmente. Geralmente, quando está fazendo a higiene, é com água e sabão neutro, ele deve ser feito pelo menos 2 vezes por dia, com água e sabão, não que não te costuma fazer. Quando está tomando os banhos, não fazer a higiene, não te lavar com sabão normal, já está. E tem alguns momentos, por causa das vezes que expondo ou laceração que a mulher pode ter durante aquele período de parto, então é aconselhável que, principalmente quando ele está a defecar, em vez de ele só limpar a polpa, ele limpar e lavar. E ele tem que ter atenção naquela posição, maneira que ele está a limpar. Para modo sempre não deve limpar nos vagina, é de cima para baixo. Ok? Porque às vezes não te apanhar, nunca te ligar, quando te fazer um xixi, não te apanhar um papel, não te correr na ele, já está. Mas sempre deve ser de cima para baixo. No caso, quando não falar de cima para baixo, não te falar, portanto, de frente para trás, né? De frente para chegar para a polpa, né? Daquela parte de vulva para ânus, ok? Para não poder reduzir aquele risco de ter migração daqueles micro-organismos de ânus para a vagina. Então, sempre que a higiene deve ser feito de frente para trás. Sim, sim. Portanto, agora, aquela questão que me está a colocar, portanto, 2 vezes ou que seja 3 vezes, no caso houver uma dejeção, é mais do que o suficiente para uma mulher estar a lavar. Na pós-parto, se calhar te incomoda um pouco mais a questão de tem aquele sangramento, né? Então, pessoas têm tendência a lavar e a preocupar mais com isso, né? Nesse sentido. Mas também não convém não só te lavar demasiado, porque às tantas tem alguma flora que não quer permanecer naquela vagina que não te remover, né? Sim. Que ela também te vai ajudar a mulher a evitar infecções, né? Que as infecções de recorrência. Então, que é um aspecto importante, mas ainda dentro da higiene íntima, quando eu te falar concretamente de um caso de pós-parto, não te falar de uma mulher lá está, que tem os tais lóquios, né? Que é aquele sangramento pós-parto. Então, me está a gostar se poder explicar-nos um bocadinho o que é isso de lóquios, qual que é essa característica para a mulher ficar atenta, se parecer uma infecção, por exemplo, e maneira que ele está a fazer essa mudança de pensos, porque vai ser necessário, né? Então, lóquios é aquele conteúdo que está a ser expulso através de nós vagina naquele período de puerpério, que geralmente ele também logo após o nascimento, até mais ou menos que as 4 semanas após que aquele bebê ter nascido. Então, lóquios, logo naqueles primeiros dias, de primeiro até terceiro ou quarto dia, ele é mais tipo uma menstruação. Que a mulher não te chama lóquios hemático, para modo ele tem maior quantidade de sangue na ele, e ele também tem mais ou menos aquele terceiro a quarto dia, aquele lóquios hemáticos. Após isso, aquele lóquios está começando a ficar um bocadinho mais acastanhado, e ele também de quarto dia até o 10º dia. Ele também está a clarear durante aquele período lá. Sim. E até quando ele chegar naquele 10º dia, aquele lóquio já está a ficar algo mais clarinho, então ele vai ficar mais amarelado e até ele vira branco e transparente, que ele tem um aspecto mais mucoso, mais espesso, até lá, e depois ele vira um corrimento normal que a mulher costuma, que a mulher tinha antes dele ficar grávida e dele ter parido, né? Mas é importante não dizer ali também que
moda ele está mudar de característica em termos de cor, também ele está mudar de característica de quantidade, né? Ele vai ficar cada vez menos quantidade. Por exemplo, uma mulher que estava com aquele óculos mais quantidade logo num pós-parto imediato, tem uns dias para ele voltar agora com quantidade outra vez, que poder, tendencialmente, bate a diminuir, né? Sim, exato, que óculos tem que bate a diminuir ao longo do tempo. Se me bate a falar, até que pelo menos aquele 21 dias após o parto, se aquela tendência sempre para bate a diminuir. E se caso a mulher, por algum motivo, ou já um aumento daquele sangramento anormal, que ele já estava com uma pequena quantidade de lógios e de repente ele começa a ter um aumento daquele lógios, então ele tem que procurar um serviço de emergência imediatamente, porque é um sinal que aquela mulher pode estar perante a uma hemorragia pós-parto. E ele é uma das grandes complicações que tem e que a mulher deve estar sempre em vigilância, que se ela acontece, ele deve procurar maternidade para poder ser resolvido aquele problema, que às vezes pode ser devido a uma infecção, pode ser devido a... Ele pode ter tido uma laceração. Uma laceração, exato, ou que foi saturado. Algum ponto, por exemplo, que soltar e que ainda que era tempo de soltar, enfim, né? Sim, ou restos placentários que fica dentro do útero também, pode ser um das causas da hemorragia pós-parto. Bom, tem outra questão ainda em relação a essa relação dessa higiene íntima, né? Que não te a falar, que é aquela questão de que as penso. Qual é que é o timing para trocar um penso, assim, que não te considerar normal? Assim, aquele tempo, nunca tem um tempo certo para trocar penso. Nunca também chegar numa mulher para dizer, não, vou ter que trocar penso daqui a X horas. Não. Cada mulher está a sentir aquela necessidade. Se você tem o sangramento, ok, você fica constantemente a trocar o penso para uma boca crescer, sentir aquela umidade lá. Maior. Então, você fica constantemente a trocar. Mas o certo é que a mulher que pode passar mais do que 3 a 4 horas com o mesmo penso. Porque aquele penso, quando passar daquele horário lá, nós começamos a ter um aumento da proliferação bacteriana, ou seja, aquele crescimento de bactérias está começando a aumentar naquele lugar, o que pode levar-nos a uma infecção. Não, isso é tão importante, porque às vezes moda tem pessoas que lavam outros lavamentos, também tem pessoas que usam um penso mais tempo e aqueles que traz a cada momento que sentir algum gota esta coisa. Portanto, é importante não explicar exatamente a forma correta, né, de fazer isto. Portanto, tem a questão também associada à higiene, que é não saber, aquele moda, você dizer inicialmente, aquele sutura, né, aquele ponto, aquele cosite, moda na linguagem, para pessoas poderem entender, de cesariana, né? E também aquele mama. Portanto, acho que aqueles aspectos lá que falta a nós falar quando nós falar de higiene, né? Sim. Relativamente àquela cicatriz de cesariana, onde é que está a ficar aqui ponte, lá a mulher deve fazer também essa higiene normal. Aquele curativo não é feito. Após ele tomar seu banho, ele está lavar, no momento de seu banho, ele está lavar direito com água e sabão e em seguida ele tem que secar direito. E que lá geralmente já é suficiente para garantir aquela boa cicatrização. Então nada de pôr álcool, nada de pôr betadine? Nada. Nunca pode pôr mais nada lá? Mais nada, somente água e sabão. E depois secar direito. Que ela é suficiente para manter para que a ferida poder recuperar e que a pele cicatriza e fica bonitinho. Às vezes, na colocação de outros produtos, não pode causar uma infecção naquele local. Às vezes, não te apoia álcool ele atrasa aquele processo de recuperação ou de cicatrização daquela ferida. Então, nós não queremos para que a ferida cicatriza mais rápido. Quando não te apoia álcool, ele te destrói aqueles tecidos, aquele pele que já começa a cicatrizar mais direito, ele acaba por ter uma destruição daqueles tecidos lá. Automaticamente ele está retardando aquele processo de cicatrização e daquele processo de recuperação daquela ferida. E que ela nunca crê, né? E para mais também tem pessoas que, por exemplo, estão no hospital, esta tem que ele pense quando sair de cesariana, depois que ele pense é trote, para poder fazer aquele higiene como deve ser, aquela limpeza, mas sempre de ficar aquela coisa, aquele receio, e as pessoas têm tendência a sentar-te a tapar, né? Sentar-te a pôr penso, ou te tapar, está que ele sempre fechote, né? E às vezes até que põe à volta para apertar. Portanto, que ela também
Que é em prática, não? Não, é que é uma prática aconselhável, porque quando não está tapa aquela ferida, nunca se está deixando respirar direito. Aquele oxigênio que está bem de fora, que está dando aquela ferida, ele acaba por deixar aquela ferida mais arejado e que as células têm maior quantidade de oxigênio para ajudar naquele processo de cicatrização. Por isso que é aconselhável é simplesmente água, sabão, secar direito e deixar a ferida normal, sem tapa, sem nada, que com o tempo ele recupera sozinho. Bom, já que anota lá naquela cicatriz cesariana, pensando num parto por cesariana, né? Acho que era importante não continuar ali nesse abdômen, nessa barriga dessa mulher, porque também tem uns cuidados que ele tem que ter, né? Porque quando a mulher está a parir, seu corpo aos poucos está a retornar ao que ele era, mas ele tem todo um processo interessante que era bom que não deixasse ali bem explicado para pessoas perceber porque que este tem que ter alguns cuidados, nomeadamente com peso, com exercício, enfim, pele. Sim, após aquele parto, que ela começa durante a gravidez, que a mulher tem um aumento do abdômen e automaticamente não tem distensão ou estiramento daqueles músculos abdominais. E que os músculos abdominais acabam por afastar também, tem um afastamento entre eles. Então, logo após o parto, tudo que lá também está voltar ao normal, pouco a pouco, cima botinha flota. Mas só que ele é um processo, ele exige alguma dedicação e alguns cuidados. Então a mulher que pode estar carregar peso, a não ser aquele peso daquele bebê. Logo após o parto também que tem que fazer exercícios rigorosos, que exercícios pesados, que pode dificultar naquele processo lá também. E além disso, mulher que deve evitar pois cinta, que é uma prática que geralmente está acontecendo na nossa sociedade, que até outras pessoas te aconselham, eu vi boa mãe, boa tia, está falando, sim, a mim pois cinta ajuda. Não, que lá é um grande erro não te cometer, mas quando não te pois cinta, ele te dá sim aquela sensação de conforto. Mas, entretanto, ele te retarda aquele processo de recuperação de aqueles músculos. Porque quando te põe cinta, pelo fato de ele estar lá perto, te aperta aqueles músculos, ele te comprime aqueles músculos e automaticamente, nós nunca, quando traz aquela cinta, aqueles músculos te tornam. Ou seja, aquele músculo que tem que fazer trabalho. É aquele cinta que tem que fazer trabalho para ele, né? Exatamente. Não te sentir, não te está mais confortável, mas, entretanto, ele tem algumas desvantagens. Além de ele te diminuir aquela recuperação daqueles músculos, ainda ele pode levar até outras complicações, que é um exemplo que é aquele prolapso que às vezes pode ter, para modo que ele cinta fica apertado, então ele está relacionado a uma complicação de pós-parto que é prolapso uteral. Então, porque ele está comprime aquele músculo no útero, então o que pode levar a ter aquele prolapso do útero. Então, é que é aconselhável não pôr cinta. Lina, nós prática, Cíntia, até, por exemplo, tem muita gente que tem condições de comprar cinta, né? Não saber nas realidades. Então, pessoas estão amarrar. Tem mulheres que na pós-parto têm faixa, estão amarrar que põe, né? Para poder fazer isso exatamente, porque tinha gente a dizer assim, não, minha pós-parto, que a gente mais grande, minha pós-parto amarrar a barriga para lugar mais rápido. Mas também é o mesmo princípio, também que está dá. Eu sigo na mesma linha, então não quero ver nada da cinta, nada daquelas amarrações, porque ele te evita aquela recuperação de nós músculos. O que é que não pode fazer? É pequenos exercícios que podem ajudar. Que é aquele exercício... Mas tem um timing, né? Não vou dizer que pode ser louco. Então, tem exercícios para ajudar naquele diástase, que é aquele afastamento daqueles músculos abdominais, que não pode fazer logo após o parto, que tem um problema, que é só comprime no abdômen e bata descomprimir lentamente. Não te comprime, não te segura alguns segundos, depois agora não te descomprimir. E que lá não te fazer sempre te respirar, porque outras técnicas têm estado passado na internet, não tem a ver pessoas quando te fazem aquele exercício de compressão abdominal, está para a respiração. E que lá não, você pode comprimir, pode continuar a respirar normalmente, pode segurar alguns segundos, depois pode soltar lentamente. Ele é um exercício que está ajudando na recuperação de a musculatura do reto abdominal. Mas também não tem que jogar de exercício físico que é importante a mulher começar a fazer, tanto para
ajudar com flacidez, para ajudar mesmo na sua saúde em si. Só que não tem um timing, nunca pode começar a fazer aquele exercício logo após o parto. Se for num parto normal, não deve começar a fazer pelo menos 2 semanas após o parto normal. E aquele exercício deve ser exercício leves, gradualmente não te bate aumentar. Então, geralmente não te começa com caminhada leve e não pode até levar aquele bebê naquele momento para dar-lhe um bocadinho de sol também, de uma forma cuidadosa, claro, que o horário que o sol está mais forte, não leva aquele bebê para não te bate fazer aquela caminhada levemente. E depois agora não te bate aumentar gradualmente nos exercício físico. Mas já quando é um parto por cesariana, que aquela mulher está mais sensível e também ela tem que responde lá, então ela pode fazer seu esforço até 6 semanas após a gestação. Gestação nada. Após que ele parte. Após parto. Sim, okay. sim. Desculpa. Após o parto. E naquele momento lá, é aconselhável para uma pessoa que tem um parto por cesariana fazer exercício após 6 semanas de nascimento daquele bebê. Muito bem, nota continuar já daqui a pouco, tá bom? Essa conversa sobre esse pós-parto e porque a Moiaca ainda não tem muito mais a saber sobre esse pós-parto é cabeludo, né? Pois. Nota fazer um breve intervalo e até já. Bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde. Na sequência de vários programas que não têm feito para a mulher, não tem falado de autocuidado na várias vertentes. Portanto, hoje não tive de falar concretamente de pós-parto e não tem a Cíntia Lopes, que é docente da Universidade de Cabo Verde, para falar-nos sobre esse autocuidado na pós-parto, que não é que tem muita coisa que nós, a mulher, não tem que estar com atenção e fazer. Portanto, no meio de tudo as coisas que não tem que fazer em termos de pós-parto, ainda não tem que ter mais algo, para além da higiene, né? Para além dessa questão de exercício e de prevenção de infecção, que você tinha ali bem claro, ainda tem mais coisas. Ou seja, não quero ficar por aí. Então, mais o que é que não mexe ter saber no pós-parto? Outro aspecto muitíssimo importante é sobre a alimentação daquela mulher, daquela mãe, que às vezes naquele pós-parto, aquela mulher está um bocadinho mais sensível, às vezes ela está a querer comer direito, mas é importante não realçar ali que naquele momento de pós-parto, a mulher tem que comer um bocadinho a mais do que o normal. Segundo o que é preconizado pela OMS, ele está a dizer que a mulher deve aumentar cerca de 500 calorias por dia, a mais do que aquele que ele estava a comer durante a gestação. E ele é um ponto que às vezes não está a cumprir. E ele pode ter levado a desnutrição a nível materno e nunca te fornecer também aquele bebê que os nutrientes necessários através do aleitamento materno para poder desenvolver da melhor forma. Então é necessário uma mulher ter uma alimentação saudável e poder comer tudo coisa sem restrição sem medo de que ele está a passar para leite, ele está a fazer bebê mal, não era? Exatamente. Nada disso. Sem aquele medo lá. A única coisa que não está a dizer é que ele deve evitar aquele excesso de gordura, excesso de açúcar e também aqueles usos de refrigerantes, alimentos enlatados, para dar mais prioridade para que o alimento que seja mais natural possível. Ele evita que o alimento enlatado, que é rico em que tem conservantes, corantes, sódio, sal, e que ela é bom tanto para aquela mulher como para aquele bebê também. Bom, ainda nessa questão de nutrição, não pode dizer, ele pode comer de tudo, modo que tem problema para o leite, né? Modo a pessoa está a dizer que comer tal coisa, que ele está a dizer que ele bebe mal, mas tem aquela questão, café, né? Restrição, bebidas alcoólicas, restrição, né? É verdade. Excesso de café também é porque café é um estimulante, então automaticamente que ela mulher pode ficar um bocadinho mais agitado, mas ele também fala para aquele bebê. Se não está a falar tudo o que ele ingerir, ele acaba por passar para aquele bebê. Então, como café é um estimulante, não quer dizer que ele toma café, mas ele toma uma pequena quantidade, porque não sabe que tem a mulher e gosta de ser café, então ele toma pelo menos um chávena de café por dia, ok.
está ótimo. Mas ele pode ultrapassar daquela dosagem lá. Agora, em termos de bebida alcoólica, é zero, é que poder beber nada. Porque cientificamente também comprovado que aquelas bebidas que álcool está provocar danos no cérebro do bebê. E que o bebê tem tendência a desenvolver alguns problemas cognitivos. E que posteriormente, naquele momento de aprendizagem, ele também tem alguma dificuldade na aprendizagem. Então, dificuldade na leitura, dificuldade para a escrita. Então, por isso, álcool, tanto na gravidez como durante a amamentação, mãe que deve utilizar. Que lá é mesmo zero. É De outra zero. modo, aquela publicidade, menos álcool, mais vida, né? Exato, é zero mesmo. Exatamente. Portanto, então, em termos de nutrição, é isso. Você dizer, então, privilegiar coisas naturais, quando eu te falar de produtos naturais, não te falar daqueles hortícolas, né? Que não te consegui adquirir nessa forma, como seja um fruta, como seja um legume, uma verdura, e com pouco prato mais nesse sentido, né? Mas bom, a questão é esta, não te acaba por sentir mais fome também e mais cedo porque não te está amamentando. Então daí também maior necessidade, até para a produção daquele próprio leite que não tem que fornecer aquele menino, convém não aumentar um bocadinho e ingerir mais calorias diárias. Portanto, e outro ponto importante que você falar é a ingestão da água, ingestão de líquidos. Muitíssimo importante, não tem que beber no mínimo 2 litros de água por dia para não poder ter aquela boa produção de leite e não só para o nosso corpo poder funcionar da melhor forma. Sim, sim. E então, e a questão, portanto, nutrição e a questão também que está muito associada ao pós-parto e que a mulher acaba por reclamar um pouco, e com razão, porque não saber que ele é um momento único, ele é um processo muito bonito na vida de uma mulher, para quem crê, para quem que tem o objetivo de ser mãe, atenção, mas é um cargo assim um bocadinho às vezes, né? Uma pessoa de sentir é puxado. Não, e quando não te abrir boca para dizer uma coisa desse, pessoas te levam a gente a mal, porque a sociedade acaba por dizer, mas eu vou te abrir boca para dizer uma coisa desse, ele é bofite, que tem a ver com amor, porque amor para aquele menino tem, ou bota construir aquela ligação, aquele vínculo, mas aquele menino. Não é isso que se trata, mas fisicamente e psicologicamente ele pode ser desgastante, certo? Fica exausta. É verdade. Fica exausta daquele momento, modo que não estava a falar, tem que já alterações a níveis hormonais naquele corpo daquela mulher, não digo que tem uma descida brusca de tudo hormônios no corpo. Então, automaticamente, ela te leva a uma labilidade emocional. Aquela mulher já está sensível, já está de froca. E ainda tem que aquela outra sobrecarga aqui também do peso da maternidade, que às vezes não te pensa que a maternidade é um mar de rosas e ele cai tão cor-de-rosa acima, não te pensa. Então é algo que deve ficar bem claro, que às vezes não te romantiza aquela maternidade e que não deveria ser. E quando você acabar de abrir a boca, te falar, me senti cansado, me exausto, nunca te poder mais. Poder tomar, mas o menino para respirar um bocadinho. Tudo gente está a dizer, crete, caixa de mãe é esse. Exatamente. Vou-te ser uma péssima mãe. Não, que é isso? Nós tudo, como dizer no início, nós é de cuidar, não merece e não precisa de ser cuidado também. Então é importante naquele momento de pós-parto, não termos apoio de familiares, apoio de nosso marido ou companheiro que não tem no nosso lado, apoio de amigos, porque ele é algo que está ajudando a suportar aquele momento. Às vezes nunca está conseguindo dormir direito. Para modo que a criança não tem que levantar para dar de mamar, não te fica preocupado com aquele bebê às vezes, não te fica a espiar se te respirar ou não, então não tem aquela tendência de ficar lá de cima dele, então nunca te conseguir dormir direito, nunca te conseguir descansar, nunca te conseguir repousar. E é importante, se quando não tem alguém na casa que está apoiando, não falar, ok, gosto de não saber de noite, é turno. A mim está a fazer. Lá na casa tinha uma experiência de mim. Lá na casa era assim, a partir de meia-noite não está começando a ser noturno. Que primeiro é mim que está a levantar, não está a dar de mamar, depois agora, 3 horas, depois de 3 horas, que minha filha estava a acordar, minha marido que está a levantar para dar leite. Às vezes não tem leite já na frigorífico, ele está bem, não está atrás de noite daquele congelador, então já não está a deixar ele já fora no quarto. Mas leite materno, certo? Leite materno, sim. E não estava a deixar ele lá, não tinha um esquentador no quarto, está bem, só te põe aquele esquentador, te liga, te põe aquele leite na banho-maria
ele tratava de tudo e mim ficava de todo a descansar. Apesar que quando ele levanta sempre tem que iludir, a ver, vamos amanhece. Não está boicotando hoje mesmo. Exatamente, em vez de não aproveitar aquele momento para descansar, não acaba por sabotar nós mesmos relativamente a isso. Mas pronto, mas ele já é um grande ajuda. Ou então mesmo se nunca te levantar, nunca te fazer turno cima nós, mas pelo menos quando levantar para dar aquele bebê de mamã, aquele bebê está na berço, o marido pode levantar, ele apanha aquele bebê, ele dá ele pôr na mama, ele mama, depois ele torna a apanhar, fazer ele rotar, torna a pôr na seu bercinho para dormir. Já ele é uma grande ajuda também, que ele te dá. Igualmente durante o dia, que é importante você ter apoio de outras pessoas dentro de casa, para boca preocupar, não vai fazer almoço, limpa a casa, lava a roupa, jobe outras crianças se tiver outro alguém que te apoia, já é de grande valia. Você sente mesmo que você tem aquele suporte. Exato. E que às vezes não acontece, porque não te pensa que tem que ficar tudo sobre costa daquela mulher. Ele tem que dar conta daquele bebê, ele ainda tem que arrumar a casa, tem que lavar a roupa. Realmente assim, se não bem pôr toda essa lista do que ele tem que fazer dentro de uma casa para ele funcionar, que até autocuidado. Mas é que ele está a escovar um dente, pentear um cabelo. Vou te falar coisas básicas de higiene, né? Mas é que ele está a tomar um banho, pôr uma roupa limpa, tirar direito, que está a tirar azeite de leite. Né? Porque às tantas nós tirar no dia a dia, 24/24 é azeite. Quer dizer, maneira, né? Maneira que você ter um tempinho para você espiar para o umbigo um bocadinho. Cadê? E esse suporte é fundamental para ele poder conseguir arranjar esse tempo, né? É verdade, é muitíssimo importante ter aquele suporte, aquele familiar. Não poder ter um tempinho e dizer, não, agora deixa-me lavar a cabeça. Exato. Porque senão nunca te conseguir. Não tem que ter aquele suporte para uma boa boca te conseguir mesmo dar conta daquela sobrecarga que é cuidar de um bebê. E se eu tiver mais filhos, agora então ficou um bocadinho mais complicado. Difícil. Portanto, ainda dentro dessa questão da sobrecarga materna, que não inicia ali em si, não introduzir a questão de repouso, que não é a que te está grandemente prejudicado nesse processo. E tem outra questão, é que tudo bem que é um pós-parto, nós é mãe, né? Há pouco tempo, não tem uma série de aprendizagens, competências que não tem adquirir, e depois tem uma pequena cobrança, muitas vezes, do lado de lá, que tem a ver com o início da relação sexual, o início da atividade sexual, que muitas vezes a mulher que está muito verote para isso, por causa disso que Cíntia dizia, a questão de hormonal, né? Essa diminuição de líbido que a mulher está a passar para ele nesse processo, que é normal, mas sobrecarga. Muito trabalho, muita coisa para pensar, muita responsabilidade. Quando é que a gente está a pensar agora? Está a fazer alguma coisa para além disto. É verdade, e fica aquele momento de relação sexual entre o meu parceiro está a ser afetado claramente, mas só que a mulher, pelo fato, por motivos hormonais e por motivos de exaustão que ela está tendo, é a última coisa que ela pensa naquele momento e não vai fazer relação sexual. Que ela naquele momento e depois ela está tendo vontade mesmo. Para modo quando tem aquela diminuição, principalmente de estrogênio, não tem diminuição na lubrificação a nível vaginal. E naquele ato sexual acaba por dar dor, que ela mulher tem um bocadinho um aumento de dor mais do que o normal, o que geralmente que a tem, né? Mas outro ponto, Lici, é que se uma mulher, isto fica a perguntar, mas qual deve ser aquele momento exato para iniciar aquela relação sexual após o parto? Assim, que tem um momento certo para aquela mulher inicia uma relação sexual. O certo é que quando a mulher tiver se sentir preparada, tiver de sentir que já está pronto para tentar aquela relação sexual, pode ir tenta aquele ato sexual, né? E mais vezes não está a falar de sexualidade, não tem que ser de sexualidade, envolver várias outras coisas também. Que é somente aquele momento em si da penetração, do sexo em si, mas ele te envolve outros aspectos. Não pode falar de sexualidade, sim, estou lá com o bom parceiro, te correr uma mãozinha na cara, te fazer um carinho, uns beijinhos, que aquela mulher para ele já está a sentir realizada, né? Mas não sabia, às vezes é um bocadinho mais diferente quando se trata da outra parte. Sim. Sim. Então, mas a mulher tem que se sentir preparada, ela tem que se sentir forçada a fazê-la. Quando ele se sentir pronto, que aquele momento dele inicia
aquela relação sexual. Ele tem que iniciar aquela relação sexual. E geralmente, que já me de passar por um processo de cesariana, é que não pode dizer que pode durar um bocadinho mais tempo antes de iniciar aquele ato sexual. Que geralmente pode ir até aquelas 6 semanas após aquele parto, e depois ele pode, se ele sentir confortável com aquilo lá, ele pode começar a fazer essa relação sexual sem nenhum problema. Já num parto normal, quer dizer, ainda tem, naqueles moda não falar, tem tudo aquele timing, né? Daquele primeiro mês, primeiro 21 dias, 20 dias, que ainda ele tem aquele lóquis, aquele sangramento, pode ter um ponto ou outro, né? Que entretanto, a 20 dias não te acreditar que ele está resolvido, ele está cicatrizado, ele está caído, né? Aquele ponto. Mas ainda assim tem alguma fragilidade local e que muitas vezes cai tão um ponto importante é que nós, quando nós optamos a fazer relação sexual, sempre não deve usar preservativo. Logo naqueles primeiros, assim, naqueles tempos, não deve utilizar preservativo para modo não ter aquela ferida daquele placenta que foi descolota após aquele parto, então aquela ferida fica lá. E quando tem aquela penetração, se vai sem o uso do preservativo ou algo para proteger, não pode levar aqueles micro-organismos que estão na pênis de homem para aquela ferida e pode levar a uma infecção naquela mulher. Portanto, tem garantir condições de segurança quando não está a falar de uma atividade, né, que envolver uma relação assim mais íntima, vamos dizer assim, né? Mas pronto, a questão do pós-parto é vasto, né? Muita coisa te envolver esse pós-parto, muitos cuidados. Não ficar, há bocado na primeira parte me pergunta a você que os cuidados com a mama, mas ainda não tocar na eixo, não está a gostar de voltar um bocadinho aquele cuidados com a mama, porque ficar por responder e não está a gostar que esse pós-parto, para quem tem de passar nesse processo, grinha assim, ficasse com a mais informação possível e ele conseguir levar esse pós-parto com mais tranquilidade. Então, com relação às mamas, o que é preciso a mulher saber nessa fase? Assim, em relação às mamas, relativamente à higiene, a mulher tem que fazer essa higiene normal. Se ela está tomando um banho por dia, ela está a fazer essa higiene normal durante o banho. Nada da menina mama, para lavar a mama. Ou então antes da menina mama, para lavar a mama. Porque não te traz aquele cheiro de nós mama, aquele cheiro de leite que deve estar lá, que te ajuda a que o bebê adapte aquela mama da melhor forma. Eu vejo não está falando, bebê tem dificuldade na pegar naquela mama, para modo que o bebê que reconhece aquele cheiro que está lá. Aquele bebê antes de pegar a mama, ele tem que reconhecer aquele cheiro de ser mãe, para saber que ser mãe que está lá junto com ele, para ele poder pegar aquela mama. E se ele que reconhece, às vezes ele tem aquela dificuldade na pegar aquela mama para começar a amamentar. Então, o que nós te recomenda é que mãe fazer essa higiene normal, diário, é fazer essa lavagem de mama, se é uma vez por dia, logo cedo, banho, quando né? Se banho, que seja produto normal, sim, né? Se seja produto, ele faz essa higienização. Também que é aconselhável, se até põe óleos na mama, na bica de mama, porque às cremes, vezes, né? Cremes, porque às vezes ele pode causar alguma infecção, ele tem entupe não estou chamando de ductos, né? que já uns pequenas glândulas que não tem na orelha de nós mama, ele pode entupir e causa uma infecção, leva uma infecção naquele mama que não devem dar nome de mastite posteriormente, que esse acho eu também ser assunto tratado no outro programa, né? Sim, porque agora tentam dar o programa de autocuidado mulher, muito focado na questão mulher, depois não tem que bem pegar na homem em algum momento para ficar uma coisa desequilibrada. Mas sim, o foco nestes últimos dias tem sido mulher. Portanto, essa questão do óleo, essa questão de cremes e tipo de produto que não te utilizar nessa higiene, nesse banho, também tem muito a ver com o bebê que te vai amamentar. Ele está por boca lá, ele está a sugar, ele está a chupar, ele está a tomar óleo e cremes e sei lá mais o que, perfume. Não, então não tem que ter uma atenção porque aquele lá é que vai ser a única forma de que ele bebê mamar no início, né? Então também isso tem que ser uma preocupação. Exato. Né? Então, tirando a questão da amamentação, você começou a falar de algumas coisas que não te vai falar depois, mais tarde, em outro programa, a ver concretamente com a amamentação, mas assim, se não tivesse que
dizer alguma coisa para alguma mulher que te ouve nós grinha assim, de uma forma geral, hoje não falar de mulher e autocuidado no pós-parto, qual é que seria bom conselho, ou que seria boa mensagem, ou que seria bom pensamento, né? Porque nós é a mulher em primeiro lugar, a não passar por um processo de pós-parto e nós é profissional de saúde. Então, com essa linha de pensamento, o que é que a gente estava a achar, assim, para não fechar? É que mulher tem que cuidar de boa. É importante nós saber que naquele momento é um momento delicado, que não quer nosso filho direito, que não quer cuida de nosso filho, ou tem que cuidar de boa primeiro, antes de boa cuidar de outro alguém. Que se boa tiver nas condições de cuidar de boa maneira, você vai cuidar do filho. Então, sempre, não se preocupa com nós. Não traz um tempinho, mesmo que seja pouco, mas não traz aquele tempinho para nós. Para não ficar mais bonita, para não sentir mais bonita. Porque, às vezes, naquele pós-parto, nós temos vários problemas a níveis emocionais também, que tempo que dá para não falar dele. Que problemas que a mulher está começando a se sentir menos bonita, para modo de ser corpo, que ele está no espelho, ele está começando a sentir às vezes que se ele tiver algum problema na amamentação, ele está começando a se sentir inútil, ele fica triste por tudo e por nada, às vezes, porque devido àquela habilidade emocional ou instabilidade emocional que você está a viver naquele momento, e daí tudo apoio. E mensagem que eu deixo também para que as pessoas na casa, em nos apoia, em nos mamar que nos na casa, em nos apoia aquele que já, aquele mulher que está naquele momento de pós-parto, para é algo complicado e ele merece de todo apoio possível. Algumas horas para ficar com o bebê, para dar um passeio, para espairecer um bocadinho, relaxa, é muitíssimo importante nós todos relaxados, até para não poder ter maior produção de leite, para não poder cuidar do nosso bebê de forma correta. Com certeza. Só quem já passar por um processo semelhante é que saber tudo isso. E eu me senti para falar lá da alma. Pois. É verdade. Cíntia, muito obrigada por ter aceito bem no programa falar-nos sobre mulher e autocuidado na pós-parto, porque ele é realmente um tema importante e de grande sensibilidade esse tema, porque chamar pessoas à razão, dizer que é preciso olhar mais para essa mulher que está num pós-parto, não é fácil. E muitas vezes a mulher nessa fase ela te criticote em vez de apoiar. Olha a maneira que ele te dá de mama, olha a maneira que ele te pega a bebê, olha a maneira que ele te dá banho, enfim, então surgem críticas várias, não tem que fazer algum filtro, muitas vezes, daquilo que te está passando aos volta para não conseguir viver, sobreviver, respirar. Então, é por isso que eu queria trazer isso também nesse âmbito desses autocuidados a ver com a mulher, e tenho certeza que muitas dicas e coisinhas que não basta dizer ali nas várias áreas tita ser útil e pessoas tita vai aproveitar da melhor forma possível, ou pelo menos espero, né? É verdade. Portanto, esse foi o nosso programa sobre autocuidado, mulher e autocuidado no pós-parto, essa zona tão sensível, tão que a mulher está a sentir muitas vezes tão em baixo, tão fragilizada, tão vulnerável. Acho que essa é a palavra mais indicada para dizer ali. E ele precisa, sobretudo, de apoio. Ele precisa de apoio de marido, de amigos, de familiares, como já foi dito ali pela professora Cíntia, muito bem. Ele precisa de sentir amada, aconchegada e não criticada, porque nem porque essa mulher muitas vezes que a tita vai passar por processos em que ele quer saber o que é que ele te fazer e ele tita aprender. Mas ele precisa de suporte para ele conseguir aprender com esses erros que ele pode estar a cometer, e não alguém que esteja constantemente a julgá-lo, porque é não saber que ele pode ter repercussão a nível psicológico, e é tudo o que nunca quer mães doentes, não quer mães saudáveis para poder ser capaz de cuidar de seus próprios filhos. Portanto, muito espero que tenha sido bom esse programa a nível de tópicos que não trazer ali para a boca está na pós-parto, e cuidar direito de boa cabeça, de bom bebê, e tenha mais saúde.